Dia 31 de dezembro, às 21 horas, Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2010 e comece 2011 com créditos com Deus. Celebração da última reunião de Santa Ceia do ano de 2010. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2010. Bênção para o ano novo e momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada. Vamos para Gênesis 15, do 1 ao 7. Que dilúvio, não é? Ainda bem que Jesus, Senhor Deus, falou que não acaba mais em água. A gente sabe que não é em água. Senão poderíamos pensar que já era o final dos tempos. Ou melhor, o final dos tempos né? Cadê a arca, Senhor? Nós não construímos. Não tem nenhuma. Glória a Jesus. Gênesis 15, do 1 ao 7. Amém? Não deixe os obreiros, ninguém sem Bíblia, por favor, se ver alguém que falta uma Bíblia, fornece a sua, porque ajuda muito mais a pessoa a acompanhar o raciocínio, né, bíblico. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo, Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Olha como ele fala forte, né? Chateado. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Ok. Amém. Baixa um pouquinho, depois nós lemos mais. Como nós lemos esse último versículo, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Senhor disse que o tirou de Ur dos Caldeus para dar aquela terra. Quando foi que Deus falou com Abraão? Foi em Ur dos Caldeus ou em Harã? Foi em Harã? Quem diz que é Harã? Levanta a mão para mim. Okay. E quem diz que foi em Ur dos Caldeus? O restante não tem uma opinião? Você lembra, quando nós lemos e falamos sobre esse assunto esses dias, quem se lembra? Que Tera saiu com a família de Ur dos Caldeus e foi para Canaã,
Mas no caminho parou aonde? Em Harã. Deus se agradou disso? Não, não. A Bíblia diz que Tera, o pai de Abraão, morreu aonde? Em Harã. Morreu em Harã. Então como é que Deus diz que tirou ele de Ur dos Caldeus? Se Deus falou com ele só em Harã. Como é que você me explica isso? Pensa a respeito. Você chega a uma conclusão? Hã? Chega? Você deve entender o propósito de Deus para a vida do seu povo. Deus falou com ele em Harã, mas disse que o tirou de Ur dos Caldeus. Então você vê que antes de Deus falar com ele, Deus já estava trabalhando no propósito, entende? Antes dele ouvir a voz de Deus, saia da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai. Não está escrito assim? Deus não especificou dessa maneira? Da sua terra. Vou até ler para você, faço questão. No 12, ó, repete comigo. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Sai de tudo, entendeu? E vai para uma terra que eu te mostrarei. Então é para sair da terra, da parentela, da casa do pai. Sai desse meio. E o pai morava em Harã. Mas Deus disse: eu te tirei de Ur dos Caldeus. Mas falar com ele, falou em Harã. Isso é para abrir o seu entendimento. Por isso que gasto esse tempo. Fazer você entender. Antes de Deus falar com ele do propósito que tinha com ele, Deus já estava trabalhando na vida dele para realizar aquele propósito. Agora, ele podia fazer igual o pai dele? Podia ou não? Podia. Podia. Porque a Bíblia deixa bem claro que Tera saiu. Deus não falou Abraão. Deus fala Tera. A Bíblia conta Tera. Tera saiu. Vou até mostrar isso aqui para você, ó. Tera tomou seu filho, Abrão, seu neto Ló. Fala que Abrão é que tomou a família? Não. Fala que Tera. Isso significa quem estava no comando? Tera. Tera estava no comando. Tera estava no comando. Então foi Tera que saiu de Ur para ir para Canaã, mas parou em Harã. E Deus diz que estava trabalhando desde Ur, mas só falou com Abraão em Harã. Você está entendendo? Não tem dificuldade, não é? Então aí você vê o trabalhar de Deus. Você deve trazer isso para a sua vida agora. Quando Deus falou com Abraão, aqui, ele não podia ter feito igual o pai dele? Podia, você já falou que sim. Ele podia ter ou dito: não, senhor, não vou sair da minha terra aqui, do meio dos meus parentes. Não, senhor, não vou fazer o que o senhor está mandando. Ou ele podia ter saído e parado em algum canto e dito: ah, não, está cansativo demais, está muito longe esse negócio, eu vou ficar por aqui mesmo. Podia ou não podia? Não é o que muitas pessoas fazem? Então isso faz com que você tenha uma dinâmica na sua vida. Deus fala com a pessoa. E o que a pessoa está fazendo com aquilo que Deus está falando com ela? Ela está cumprindo, ou ela está fazendo até um ponto, depois ela está parando, ela está indo até um ponto, depois ela já está desistindo, ela está ouvindo, ela não está ouvindo, ela está dando crédito, não está, ela está seguindo ou está estagnada? Obedece ou não? Aí é a pessoa. No caso de Tera, Deus o tirou de lá para levar para Canaã, mas ele parou em Harã. No
No caso de Abraão, o Senhor chamou e ele saiu e foi até o fim. Ele foi até o fim. Então, algumas pessoas, algumas pessoas ouvem a voz de Deus e vão até o fim. Outras não. Agora, o propósito não era Canaã, porque não foi Tera que saiu para ir para Canaã. Então, o propósito não era que a família chegasse a Canaã, que todos chegassem lá. Sim, minha gente. Esse era o propósito. Acontece que Tera, como era o líder da família, parou em Harã. Então, o propósito de Deus para as nossas vidas não muda. Não é que todos nós cheguemos ao porto desejado, aonde nós tanto queremos. É ou não é? Deus está trabalhando na vida de todos. Deus está trabalhando na vida de todos nós, para levar a todos nós a uma vida de vitórias e a vida eterna. Todos nós. Só que uns saem, mas param. Outros continuam. Uns dão crédito à voz de Deus. Outros não. Uns vão até o fim. Outros desanimam no meio do caminho. Aí você pensa. Agora, Deus tirou ele de lá, mas falar com ele falou em Harã. Isso significa que Deus já vinha trabalhando na vida dele. Isso significa o quê? Que Deus já vem trabalhando na sua vida faz tempo e preservando a sua vida. Quantos de nós já sofremos laços de morte antes do Senhor? Quantos de nós vivemos situações que já era para não estarmos aqui mais? E nós estamos. E aí, então, o que eu tenho que entender? Se Deus me preservou antes, se Deus já tem nos preservado e nos guiado a uma direção de vitórias, por que Ele mudaria de ideia agora que nós estamos na caminhada? É lógico ou não é? Ele jamais mudaria de ideia. Porque quando a pessoa está vivendo uma situação difícil, ela começa a permitir que entre na cabeça dela a ideia de que Deus está mudando de ideia. E que de repente Deus não vai mais fazer na minha vida. É o que aconteceu aqui com Abraão. Deus, eu encontro com uma pessoa, do nada. Você acha que do nada você vira para uma pessoa e diz assim: não tenha medo, fulano. Eu vou te proteger e grande vai ser a sua recompensa. Alguém fala isso do nada para alguém? Fala. Você fala isso para uma pessoa quando você percebe que ela está abatida, não é? Ela está abatida, ela está chateada. Então você vai aconselhar essa pessoa e dizer a ela: não tenha medo. Não fique preocupado, Deus é com você. Você já venceu, vá até o fim. É ou não é? Então, se Deus disse isso a Abraão, é porque certamente Deus olhou para o coração de Abraão e viu um homem que estava com medo da coisa não acontecer, se sentindo talvez desamparado naquele momento. Por quê? Porque eu saí da minha terra, eu estou andando, estou caminhando numa direção, e agora, meu Deus? Até agora eu não vi nada acontecer. E por que Deus fala recompensa? Porque muitas vezes chega na cabeça da gente. Quem já não pensou um dia, pelo menos uma vez assim? Eu já. Puxa, nadei e morri na praia. Quem já não pensou um dia? Lutei. Parece que não cheguei a lugar nenhum. É verdade ou não? Pois é. Quem já não viveu um momento de decepção tão grande
de chateação, que não tenha passado pela cabeça que foi tudo em vão, eu não cheguei a lugar nenhum, eu perdi o meu tempo, nada aconteceu até agora. Todos nós, nem que for uma vez na vida isso já aconteceu. Então eu acredito que Abraão estava vivendo um momento em que o medo de não acontecer, o sentimento de desamparo, e a sensação de que ele tinha andado, feito, sacrificado em nada. Não chegou a lugar nenhum. Perdi meu tempo. Aí o Senhor vem e diz: não tenha medo, Abraão. Você está com medo? Não tenha medo. Quer dizer, o que eu prometi eu vou cumprir. Eu sou o seu escudo, o escudo é proteção, eu te protejo. Você não está desamparado. E grande será a sua recompensa, Abraão. Todo esse sacrifício que você tem feito até agora, os sacrifícios, saiu da sua terra, tem caminhado, vivido como nômade, monta uma barraca aqui, monta outra tenda ali, e vai para cá e vai para lá. Grande será a sua recompensa por essa atitude de fé que você tomou. Aí Abraão vira para Deus, igualzinho Gideão virou. O Senhor chega para Gideão e diz assim: varão valoroso, eu sou contigo. Bom, se o Senhor é comigo, por que nós estamos vivendo isso tudo? O que foi feito das suas maravilhas, Senhor? Opa! O Senhor faz um elogio para ele e ele responde dessa maneira. Por quê? Porque ele estava com a alma revoltada. Ele estava chateado naquele momento com o que ele estava vivendo. Malhando o trigo escondidinho, vivendo um tempo de desespero há 7 anos já, de sofrimento. Porque se os filisteus, me perdoe, se os midianitas vissem a comida, o que fosse, entrava e já saqueava. Então tudo era feito às escondidas. Aí o Senhor fala isso para Abraão, ele vira para ele e fala assim: ó soberano, que me darás? Como é que o Senhor vai me dar alguma coisa? Que recompensa é essa se eu não tenho filho algum? O Senhor não me deu filho algum até agora. O único herdeiro da minha casa é o meu servo Eliezer. Ele será o meu herdeiro, ele falou. Porque até agora o que ele queria dizer, eu estou ficando velho, o tempo está passando e nada está acontecendo, o Senhor não fez na minha vida. Abraão, sai para fora, sai, vamos lá fora, vamos lá, olha para o alto, está vendo as estrelas, você pode contar? Assim será a sua descendência. O Senhor respondeu com Abraão com uma doçura e com uma firmeza ao mesmo tempo. Abraão, quer dizer, sai desse problema, sai dessa ideia, tira isso da sua cabeça. Vem cá, vem cá, olha para o céu. Você pode contar? E a Bíblia diz que Abraão creu. E aquilo foi o crédito, ele adquiriu crédito com Deus, crédito de justiça, e a justiça é a palavra de Deus. Deus pode cumprir com a sua palavra. E aí o Senhor ainda consuma dizendo: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. O que o Senhor falou para ele? Certamente naquele momento, Abraão deve ter pensado: nossa, mas Deus falou comigo só em Harã, mas ele está dizendo que me tirou lá de Ur dos Caldeus. Quer dizer, Deus está trabalhando na minha vida desde Ur. Não é isso que você pensaria? É isso que você pensaria. Quer dizer, você está sabendo só de uma coisa: Deus falou comigo em Harã, mas agora Deus revela algo para mim. Eu te tirei de Ur. Quer dizer, quando eu saí de Ur, foi Deus quem nos tirou de lá. Então o Senhor já estava trabalhando na minha vida desde aquela época. E aí isso tem que entrar no teu espírito agora. Porque possivelmente é o que acontece com alguns. É o que está acontecendo. É o medo de que não vai acontecer.
É a sensação de que está desprotegido e que as coisas não estão caminhando bem e que parece que cada hora é uma coisa nova que vem para chatear. E que você lutou tanto, clamou tanto, buscou tanto, e agora a coisa parece que já está passando de hora, e cadê a recompensa, cadê o resultado, cadê o milagre, cadê a minha resposta, meu Deus? E na tua cabeça já está passando, talvez, como passa na cabeça de alguns, será que é isso que vai sobrar para mim? É só isso, meu Deus? É só meu servo Eliezer? Cadê meu filho? Quer dizer que o que vai ficar para mim é isso mesmo, é o desemprego, é essa dívida, é essa situação apertada, essa doença, esse problema na minha casa, é isso que vai ficar para mim, meu pai? Não. Não. Aí Deus fala para você, sai desse problema, tira o olhar desse problema e olha para mim, porque eu estou agindo na tua vida. Tira o olhar do problema. Tira o olhar do problema. E olha para o céu, olha para mim, porque eu estou agindo na tua vida. Eu estou agindo na tua vida desde muito tempo. Fui eu que preservei a tua vida até hoje. Fui eu que te protegi das suas próprias besteiras. Fui eu que protegi você de você mesmo. Eu que venho cuidando de você. Quando você mesmo trabalhou para a sua autodestruição, eu já estava preservando a tua vida. E não é agora que você vai ser destruído. Se eu já te livrei de coisa muito pior há muito mais tempo, desde lá de Ur. Você acha que você vai ficar nessa situação? Não. Você terá um filho gerado por você mesmo. Está escrito aqui, ó. O Senhor disse para ele. E Abraão creu. Está aqui, ó. Então o Senhor lhe perguntou. O seu filho não será esse. Um filho gerado no quarto por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora, disse, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. E Abraão creu na palavra do Senhor. E a Bíblia deixa bem claro que isso foi lhe creditado por justiça. E crédito de justiça quer dizer, ele passou a ter crédito com Deus. Crédito com Deus. Deus pôde cumprir com a palavra na vida dele. Deus pôde cumprir. Então isso é que tem que entrar na tua mente. É esse o espírito que tem que dominar você. Porque todos nós podemos ser assediados pelo medo. O medo começa a chegar. O sentimento de que estou desprotegido. A sensação de que, cadê a minha resposta? Cadê a minha recompensa? E aí a gente começa a ficar dentro da tenda, e só pensando naquilo, envolvido com aquilo, e matutando, e aqui, meu Deus, oh meu Deus, e agora, meu Deus, e agora, olha meu Deus, e aí, meu Deus, olha aí, Senhor. E pensando, lá dentro da tenda. O Senhor disse, não vai ser assim, não vai ficar assim, saia desta tenda, olhe para o alto, sai da tenda, sai desse problema, sai dessa ideia, para de ficar pensando nisso, para de falar nisso, e foca naquilo que eu estou dizendo. Grande será a sua recompensa. Grande. Você não tem que ter medo. Eu sou sua proteção. Eu vou cumprir na sua vida sim. É o que Deus foi falando com ele. O espírito de Abraão nitidamente mudou naquele momento. Ele creu. Todo aquele sentimento, aqueles medos, aquela sensação, talvez de que estava desprotegido, desamparado, aquela sensação de medo, aquela sensação de que ele estava caminhando e não estava chegando a lugar nenhum, desapareceu. Por quê? Porque ele deu crédito à voz de Deus e automaticamente lhe foi creditado como justiça a sua fé. No nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ali para Mateus. Lá para Mateus. 14. Do 27 a 31.
Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? O Senhor inicia falando com eles, porque eles se assustaram achando que o Senhor era um fantasma. E disse para ele: coragem, gente, não tenham medo, sou eu. Porque às vezes as pessoas, elas vão cedendo, e às vezes não é de uma vez, é devagarzinho. Elas começam a ceder ao medo. Elas começam a ceder o medo das coisas não acontecerem, o medo da vida não mudar, o medo do milagre não chegar, o medo delas serem envergonhadas, delas serem desamparadas, o medo daquilo nunca mudar na vida delas, o medo de perder alguma coisa, o medo de perder aquele emprego, o medo de perder aquela vida boa, o medo de perder aquele marido, aquela esposa, o medo de perder aquele filho, o medo de morrer, o medo das coisas não caminharem. São os medos que vão surgindo. Os medos vão acontecendo e eles vão entrando devagar. E você vai permitindo e sem se dar conta, às vezes começa a alimentar aquele medo, alimentar aquela ideia. Como Abraão estava dentro da tenda, alimentando aqueles pensamentos. Com medo, se sentindo desamparado, sentindo que nadou, morreu na praia, andou, não chegou a lugar nenhum. Era o que ele estava pensando, porque Deus chegou e disse a Abraão: não tenha medo, eu sou seu escudo e a sua recompensa. Porque era o que estava acontecendo, é o que ele estava pensando. O pessoal que estava com medo. Pedro corajosamente diz assim: Senhor, deixa eu ir até o seu encontro. O Senhor venha. A hora que ele está caminhando, ele começa a se distrair com situações, começa a afundar. O Senhor disse: homem de pequena fé, porque você duvidou? E a Bíblia diz que Pedro teve medo. Isso mostra que quando uma pessoa tem medo, ela está dando lugar à dúvida e à incredulidade. Quantas pessoas que têm a coragem que Pedro teve? Ele tem a coragem de clamar, ele tem a coragem de pedir, ele tem a coragem de dizer: deixa eu ir, Senhor. Só que quando ele está no processo, na caminhada, ele começa a permitir que sentimentos como esse comecem a predominar. Abraão já tinha saído, tinha vivido experiências incríveis com Deus. E de repente ele começou a se envolver com o problema e a pensar no pior. E a ceder ao pior. Com seus pensamentos. Mas Deus veio e o acudiu. Não. E o bacana na vida de Abraão é que ele tinha um poder de reverter as coisas muito rápido. Ele não era aquele tipo de gente que fica ali o tempo todo insistindo naquela ideia. Deus falou com ele, ele creu e já mudou o espírito. Tem gente que não, por mais que Deus fale com ele, o espírito não muda. Permanece do mesmo jeito. O Pedro teve coragem para pedir. Mas não teve o mesmo, não manteve o mesmo espírito para viver a experiência. Ele até começou a viver um dos maiores milagres, que era andar sobre as águas. Mas perdeu porque cedeu aquele pensamento, aquele sentimento que só destrói. Ele cedeu ao medo. Ele cedeu à dúvida. Quando o vento bateu, ele começou a duvidar. Ele começou a certamente olhar para ele e pensar: meu Deus, que loucura é essa? Eu estou andando sobre as águas. Ele começou a racionalizar. E aí é onde ele afundou. Aquele negócio, a pessoa ficava: mas como é que pode? Como é que isso pode acontecer? Meu Deus, como é que pode? Aí você afunda mesmo. Porque se você ficar nessa ladainha, como é que isso pode? Como é que não pode? Como é que é? Peraí, eu tenho que crer. Tem coisa que é impossível. Não tem lógica. Tem coisa que realmente nenhuma lógica, não há explicação. É só olhar, esperar e crer que Deus vai fazer. Você mesmo certamente já viveu coisas que
você não sabe explicar como é que aconteceu. Eu mesma tenho muitas coisas que eu não sei explicar. É Deus. Deus fez aquilo. É o que nós pregávamos, falávamos ontem. Como é que se explica? A mulher vai para a terra dos filisteus sob a direção de Deus. Quando ela volta, faz uma petição requerendo a casa e a propriedade. E no momento em que ela vai levar a petição, é o momento em que Geazi, o servo de Eliseu, está contando o caso dela. E o rei interessado em saber no caso. E Geazi, com tantas histórias para contar, está contando exatamente o caso da sunamita. Isso não é coincidência, isso não é força do acaso, era o trabalhar de Deus. Então, o que é que nos mostra? Que tudo que nós temos que fazer é crer na atuação de Deus o tempo inteiro. É crer. Mas como eu comecei falando que Tera saiu de Ur e nós vemos que foi Deus quem tirou de lá para levar para Canaã, ele parou em Harã. Nós falávamos disso outro dia. Então tem gente que ele até sai, mas ele para. Abraão saiu, fez tudo, mas houve um momento que os pensamentos dele começaram a tomar uma outra linha. Quer dizer, e se não acontecer? Como é que Deus pode operar na vida da pessoa quando ela cede a essa ideia? E se não acontecer? Deus não espera que você pense assim. Deus espera que você diga, eu não estou vendo, mas Deus está agindo. E se eu ficar desprotegido, desamparado, e se Deus não me socorrer? Deus não quer ouvir isso de você. Nem que isso passe pela tua cabeça, porque isso vai matar o teu espírito. Isso vai matar. E eu busquei tanto, eu clamei tanto, e agora cadê minha vitória? Cadê minha recompensa? O Senhor disse, grande será a sua recompensa. E foi mesmo. E foi mesmo. Então, no processo, na caminhada, o espírito de Abraão, nesse momento, percebemos que estava baixo. Mas Deus falou, sai do problema, olha para mim e vamos seguir. Eu estou trabalhando na tua vida faz tempo, rapaz. Lá de Ur já. O pessoal está com medo aqui, o Senhor garante, sou eu. Coragem, minha gente, coragem. Ô Senhor, então deixa eu ir com o Senhor. Olha aí, olha que ousadia. Olha que ousadia. Quantas vezes eu vejo as pessoas com essa ousadia? Não, eu vou arrebentar, e Deus é comigo, e vou. No meio do caminho, começa a baixar. Começa a desanimar. Talvez você começou a campanha com tanta força, com tanto isso, e de repente agora o mês já está aí. Não, olha o vento soprando forte, olha que chuva forte. Olha aí, não. Não dá mais tempo, não tem o que fazer, afundando. Ó a pessoa afundando. Ele, quando pediu, não mostrou ousadia? Mostrou ou não mostrou? Ele não começou a viver o milagre? Mas interrompeu o milagre. Quantos que têm interrompido o milagre, que têm impedido o milagre, que têm bloqueado o milagre, que têm impedido que a coisa seja totalmente realizada na vida dele? Quantos? Por causa do quê? Por causa do medo. E Jesus chamou o medo de dúvida e incredulidade. O Senhor falou, homem de pequena fé, por que você duvidou? E a Bíblia diz que ele teve medo. Então eu quero dizer a você, Deus não espera esse espírito em você. Medo do amanhã, medo das coisas não fluírem, medo de ser desamparado, medo de não acontecer, medo de alguma coisa dar errado, medo. Deus não espera isso de você. Deus espera que você peça a Deus com a mesma ousadia de Pedro, mas não venha afundar no meio do caminho. Deus não espera que você pare.
Deus espera que você avance, que você siga e vá até o fim. É isso que Deus espera. Deus não espera que você fique dentro da tenda, matutando e pensando em problema, e falando de problema e chorando por problema. Deus espera que você saia da tenda e olhe para Ele. É isso que Ele espera. Deus quer você focado nele, determinado nele, porque Ele prometeu, Ele determinou na tua vida. Ele falhou com Abraão? Não falhou, não é? Como é que pode passar pela cabeça de uma pessoa que Deus falharia com você? Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Ele não vai. Mas você tem que se livrar do medo, da insegurança, dos sentimentos que está perdido. Você não pode, na caminhada agora, pensar em estagnar, parar ou desistir, permitir que o diabo bloqueie a sua capacidade de raciocínio e te faça pensar só naquilo que não aconteceu e não te deixa mais crer naquilo que Deus prometeu para a tua vida. O Pedro saiu tinindo, mas no final afundou. E Deus espera que a gente saia com força, mas permaneça, é de força em força, é de vitória em vitória, é de glória em glória, como diz a Bíblia. De força em força. É isso que Deus espera. Quando nós lemos lá, deixa eu ver se é aqui, deixa eu ver onde é que eu acho ele aqui, pessoal, um minutinho. Aqui, ó. Em Ageu 3, o Senhor diz aqui, ó, no 10, fala comigo, fogem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. O que o Senhor está dizendo com isso? Pega todo esse equipamento que vocês têm aí, que a enxada, a foice, e transforma em arma de guerra. Em arma de guerra. Não é isso que o Senhor está falando? Derrete tudo e transforma em arma de guerra. Você vai pegar a enxada e vai transformar em lança, ou o arado em espada. Você vai pegar a foice, me perdoe, a foice vai transformar em lança. É isso que você vai fazer. Espadas na mão, lanças nas mãos. É isso que nós vamos fazer. O Senhor não nos quer intimidados e ali segurando uma foicezinha e uma enxadinha. Deus nos quer com espada e lança na mão, com espírito de guerra, de luta continuamente. E aí o versículo termina dizendo assim, diga comigo, diga o fraco, eu sou forte. Em outra tradução diz assim, ó, diga o fraco, sou um guerreiro. Então é esse o espírito. Porque se a gente se submeter a situações adversas, a gente começa a se render, a baixar a cabeça, a se submeter ao problema. Porque más notícias vêm aos milhares. Situações para bloquear o nosso caminho também. Pensamentos que nos levam a acreditar que nós vamos ficar sem a solução, que nós vamos ficar sem a saída, vem aos montes. Vem aos montes. Ah, Senhor, o herdeiro da minha casa é o meu servo. Ele será o meu herdeiro. Não será não, Abraão. Não será não. Não será não. Então, muitas vezes a pessoa está exatamente nessa ideia, eu vou ficar assim mesmo. Minha vida não vai mudar não. A coisa não vai andar, eu nunca terei sucesso, eu nunca vou viver coisas maiores, eu nunca vou atingir um objetivo maior. É diabólico. O servo, o meu herdeiro vai ser o meu servo, o meu servo vai ser o meu herdeiro. Não vai não, não vai não. Eu vou ficar desse jeito, não vai não. Eu te tirei de Ur para fazer uma obra na tua vida grande. Não tenha medo, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Grande será. E é esse o espírito que Deus espera. Que você esteja com lança na mão, com espada na mão e dizendo o tempo todo, eu sou forte, eu sou um guerreiro e Deus é comigo. O Pedro saiu tinindo, mas afundou. Deus quer que você vá até o fim. Nada
de medo, nada de incredulidade, nada de olhar para o vento, nada de olhar para a direção errada. É o tempo todo focado na sua vitória. Eu não vou entrar em 2011 com esses problemas, eu não sei o que Deus vai fazer, mas a vitória é minha. Eu já venci. Eu já venci. Essa vitória é minha. No nome de Jesus. Amém, minha gente? Pegue o seu projeto e se coloque em pé, por gentileza.